A gente vai explorar hoje uma das perguntas mais impactantes da história. Que evidências concretas a gente tem de que Jesus foi visto vivo depois da crucificação? Olha, por um momento, vamos deixar a fé de lado e encarar isso como um historiador faria, sabe? Olhando para os documentos, para os dados que a gente tem, como se fosse um evento qualquer da antiguidade. A ideia aqui é entender o que as fontes mais antigas realmente dizem. Então, bora começar essa investigação. Para a gente pegar a lógica da evidência, vamos começar com uma história real, bem comovente, de 1963. Addie Mae Collins, uma menina de 14 anos, vítima de um atentado à bomba, foi enterrada em Birmingham, no Alabama. Décadas depois, lá em 1998, a família dela quis mover os restos mortais para um lugar melhor. Mas quando exumaram o caixão, veio o choque. Estava vazio. Começou uma investigação, descobriram erros de registro, mas no meio daquela confusão toda, uma coisa foi unânime. Ninguém, em momento algum, sugeriu que ela tivesse ressuscitado. E esse é o ponto-chave. Um túmulo vazio é um quebra-cabeça, não a solução. Ele lança uma pergunta, mas não dá resposta. É uma peça necessária no caso de uma ressurreição, claro, mas está longe, bem longe de ser o suficiente. Então, se o túmulo vazio de Jesus é o ponto de partida, a peça que levanta a questão, a investigação tem que ir para a única coisa que poderia dar uma resposta: testemunhas. A alegação cristã não era só que o corpo tinha sumido, mas que Jesus tinha sido visto de novo, vivo, transformado. É exatamente aqui que o caso histórico se sustenta ou desmorona. Então vamos mergulhar fundo na evidência das testemunhas oculares. Olha só que interessante. O pilar de toda a investigação histórica sobre as aparições não vem dos evangelhos, que foram escritos décadas depois. Vem de algo muito mais antigo, um fragmento de tradição oral que o apóstolo Paulo preservou. É um credo, tipo um resumo formal das crenças mais importantes, feito para ser decorado e passado adiante com precisão. E esse credo, que a gente encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, é reconhecido por basicamente todos os historiadores, acreditem eles ou não, como a nossa fonte mais antiga, a mais próxima dos eventos. E aqui está o texto. A primeira coisa que salta aos olhos é como ele é específico, bem estruturado. Não é uma alegação vaga tipo, muita gente viu ele. Não. Ele dá nomes de pessoas-chave. Pedro, que era a rocha dos discípulos, e Tiago, que era irmão de Jesus e, segundo os evangelhos, um cético enquanto Jesus era vivo. Menciona grupos definidos, os 12 e todos os apóstolos. E aí ele solta a afirmação mais bombástica de todas. Uma aparição para mais de 500 pessoas de uma só vez. É uma declaração de uma ousadia, assim, impressionante. E essa é a pergunta certa a se fazer. Como é que a gente pode saber que isso não é algo que o próprio Paulo inventou ali na hora? Como ter certeza de que ele está, de fato, citando uma tradição que já existia, que vem lá dos primeiríssimos dias do cristianismo em Jerusalém? A resposta, gente, está em pistas no texto, como se fossem impressões digitais deixadas ali. Bom, o que é fascinante aqui é como esses marcadores se encaixam. Primeiro, Paulo usa os termos técnicos recebi e transmiti. Essa era a linguagem formal que um rabino usaria para dizer, olha, isso aqui não é meu, estou passando adiante uma tradição sagrada que não pode ser mudada. Segundo, ele chama Pedro de Cefas, que é o nome dele em aramaico, a língua que Jesus e os discípulos falavam em Jerusalém. Paulo, que escrevia em grego, normalmente chamava ele de Pedro. Esse detalhe aponta direto para a origem da tradição. Terceiro, a estrutura do texto tem um ritmo, é quase uma poesia feita para ser decorada, talvez até cantada. E por último, o texto usa palavras que não são do vocabulário normal de Paulo, como os 12. É como encontrar uma gíria nordestina no meio de um texto de um autor carioca. É um sinal de que ele está citando alguém. Juntos, esses pontos convencem a imensa maioria dos estudiosos de que Paulo está citando algo muito, muito antigo. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar o quão extraordinário isso é do ponto de vista histórico. A crucificação acontece lá por 30 depois de Cristo. A maioria dos estudiosos, inclusive os mais céticos, data a origem desse credo entre 2 e 8 anos depois. Alguns, como o renomado James de Dijan, defendem que ele surgiu meses após a morte de Jesus. Só para comparar, as biografias mais antigas de Alexandre o Grande foram escritas mais de 400 anos depois da morte dele. Aqui, a gente tem uma lista de testemunhas oculares que foi consolidada quando as memórias ainda estavam completamente frescas e os envolvidos estavam vivos para confirmar ou negar tudo. E tem mais. Paulo não recebeu essa tradição de uma fonte qualquer, anônima. Ele conta pra gente em outra carta que alguns anos depois da conversão dele, ele foi a Jerusalém com um objetivo específico: encontrar Pedro e Tiago, duas das testemunhas citadas no credo. E a palavra que ele usa em grego para esse encontro é historeu. Ela não significa só fazer uma visitinha. O significado dela é investigar para obter informações.
É a raiz da nossa palavra história. Paulo agiu como um jornalista investigativo, indo direto nas fontes primárias para checar os fatos por conta própria. Ok, vamos encarar de frente a parte mais difícil e ao mesmo tempo mais espetacular do credo. Uma aparição para mais de 500 pessoas de uma só vez. É uma afirmação gigantesca e a objeção cética é super razoável. Se um evento tão público e massivo aconteceu, por que a gente não encontra isso nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas ou João? Por que esse silêncio? É aqui que o debate fica interessante. O desafio do cético é válido. Na história, ter várias fontes independentes é o padrão ouro. Por outro lado, a resposta do historiador é que não dá para simplesmente ignorar a melhor fonte que a gente tem só porque ela é a única. E o contexto aqui é tudo. Paulo não joga esse número no ar do nada. Ele adiciona um detalhe crucial, dos quais a maioria ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Isso é basicamente um convite à verificação. Ele está dizendo para o pessoal da época, não acreditem só em mim, vão lá e perguntem. Centenas de pessoas ainda estão por aí e podem confirmar essa história. É uma aposta muito arriscada para se fazer se a história não for verdadeira. Isso nos leva à primeira grande teoria alternativa. Talvez não tenha sido uma mentira de propósito, mas um embelezamento gradual. As histórias começaram pequenas, talvez com um túmulo vazio e alguns boatos. E, com o passar das décadas, cresceram e se tornaram as narrativas elaboradas de aparições que a gente tem hoje. Será que essa hipótese da lenda se encaixa nos fatos? A teoria da lenda enfrenta uns problemas bem sérios. Primeiro, a linha do tempo. Como a gente viu, o credo com a lista de testemunhas é datado de anos, se não meses, depois do evento. Simplesmente não tem tempo suficiente para um mito desse tamanho se desenvolver. Um segundo problema é que lendas geralmente crescem com o tempo, né? A história começa pequena e fica grandiosa. Aqui, a gente tem o oposto. A nossa fonte mais antiga tem a alegação mais grandiosa de todas, a dos 500. As histórias que vêm depois, nos evangelhos, focam em aparições menores para indivíduos ou grupos pequenos. É o inverso do desenvolvimento de uma lenda. E, por fim, a lenda não explica o túmulo vazio. Qualquer boato de ressurreição em Jerusalém teria sido calado rapidinho se as autoridades pudessem simplesmente apontar para o túmulo e mostrar o corpo. Certo, se a lenda não funciona, que tal uma explicação psicológica? Talvez os discípulos estivessem tão arrasados pela dor, pelo luto, e quisessem tanto que Jesus estivesse vivo, que a mente deles projetou o que eles queriam ver. Será que as aparições foram alucinações, vívidas, mas não reais? A principal barreira para a teoria da alucinação é a natureza dela, que é fundamentalmente individual. Como explica o psicólogo Dr. Gary Collins, alucinações são eventos privados, subjetivos. A ideia de que duas pessoas, muito menos 12 e com certeza não 500, possam ter a mesmíssima alucinação, vendo e ouvindo a mesma coisa ao mesmo tempo, isso não tem base nenhuma na ciência da psicologia. É como tentar compartilhar um sonho com alguém. Simplesmente não funciona assim. E os problemas não param aí. Primeiro, o estado mental dos discípulos era o oposto do que normalmente gera alucinações. Eles estavam com medo, desiludidos, escondidos, não num estado de expectativa fervorosa. Segundo, a teoria da alucinação falha completamente em explicar a conversão de céticos e inimigos. Porque Tiago, que não acreditava no irmão, e Paulo, que caçava os cristãos, teriam alucinações com um Jesus ressuscitado. Terceiro, os relatos descrevem interações físicas, conversas, refeições compartilhadas, o toque. Isso vai muito além do que se espera de uma alucinação. E por último, a gente volta para o problema inevitável. Se tudo foi uma experiência psicológica, o corpo de Jesus ainda estaria no túmulo, prontinho para ser apresentado e encerrar o assunto. Então, depois de analisar as teorias alternativas, a gente volta para o dado central. A nossa fonte mais antiga e historicamente mais confiável afirma, sem rodeios, que mais de 500 pessoas viram Jesus vivo depois que ele morreu. É uma alegação de uma magnitude que exige uma explicação à altura. Ao juntar todas as peças, o credo primitivo, a datação superprecoce, a investigação pessoal de Paulo e a incapacidade das teorias alternativas de explicar todos os fatos, muitos historiadores chegam a uma conclusão surpreendente. Nas palavras de Michael Green, um estudioso de Oxford, a evidência para as aparições é tão forte, ou até mais forte, do que para muitos outros eventos da antiguidade que a gente aceita sem nem questionar. Bom, até agora, a nossa jornada foi bem acadêmica, né? Uma análise de textos, datas, argumentos. Mas a razão pela qual esse tema é debatido com tanta paixão há 2 milênios não é por mera curiosidade histórica.
É porque a questão da ressurreição toca nas perguntas mais profundas da experiência humana, sobre esperança, sofrimento, morte e o que vem depois. Então, no fim das contas, por que isso realmente importa? O Dr. Gary Habermas, um dos maiores estudiosos dessa evidência, compartilhou uma história pessoal que ilustra isso de um jeito muito poderoso. Em 1995, a esposa dele, Deb, estava morrendo de câncer em casa. No meio daquela dor toda, do luto, ele sentiu como se Deus fizesse uma pergunta que resumia toda a sua carreira. Eu não ressuscitei o meu filho? Naquele momento, ele percebeu que a ressurreição não era só um fato histórico para ser defendido em debates. Era a única resposta que o universo oferecia para a tragédia da morte da esposa dele. A promessa era que, por causa daquele evento de 2000 anos atrás, a morte não teria a palavra final para Deb. A história se tornou a fonte de uma esperança concreta no meio da perda mais devastadora que alguém pode ter. E isso nos leva à questão final, que fica para reflexão. Se a evidência aponta para a ressurreição não como um mito, uma metáfora ou uma alucinação, mas como um evento real que aconteceu na história, no tempo e no espaço, quais são as implicações? O que isso muda na forma como a gente vê a vida, a morte e o propósito de tudo? Essa é a pergunta que ecoa através dos séculos. E a resposta que cada um encontra para ela pode definir tudo o que vem depois.